Enquanto a Lazete cantava com a sua voz bela e trêmula pela emoção que estamos fazendo aqui, nós repetíamos com ela: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Para algumas pessoas isso é apenas um refrão. Para algumas pessoas isso são apenas palavras que no contexto da poesia, da música, faz com que dê um sentido, né, para as nossas visões e sentimentos de brasilidade dos nossos símbolos. Mas existem algumas pessoas que resolveram inscrever as palavras na própria carne. E esses que inscrevem as palavras na carne, eles são aqueles que simbolizam, de alguma forma, não é? Da forma mais radical, aquilo que dizem. Aqui nós somos pessoas marcadas por essa marca, pela marca de alguém que escreveu na própria carne: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não é fácil escrever a lei na carne, porque ela às vezes nos leva para o maior sacrifício, para o sacrifício daquilo que mais amamos, para o sacrifício daquilo que mais buscamos, que é a maior expressão da liberdade, que é a vida. Mas só quem é coerente, só quem é consequente, só quem ama radicalmente a vida, que só floresce na liberdade, é capaz de inscrever na carne aquilo que diz. E foi isso que ele fez, aos 24 anos. Então, para nós, nenhum de nós é uma frase, é uma escrita de uma forma muito poderosa, que nos marca e faz marcar aqueles que virão após nós, com algo que jamais poderá ser esquecido. Tudo que pode ser dito hoje está sendo dito porque milhares de jovens sonhadores fizeram esse gesto. Um gesto que se transformou em ato, num ato de quem dá a vida por aquilo que acredita, e no ato perverso de quem ceifa a vida por aquilo que às vezes nem sabe para que está fazendo, porque é contraditório à sua própria vida. Então eu estou aqui carregada de emoção, porque não existe nada que me mobilize mais, Paulinho, do que celebrar a vida. O Frei Leonardo Boff diz que ético é tudo aquilo que sustenta e promove a vida. E não há dúvida de que a liberdade é tudo isso, não é? Mas nós somos livres para quê? No meu entendimento, nós somos livres para vivermos de acordo com a natureza para que fomos criados. Porque a gente tem um sentido da liberdade que parece assim que a gente pode fazer o que a gente bem quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser, não é? Mas vamos fazer uma metáfora do peixe, né? O peixe está dentro do aquário e ele imagina que ele é livre, não é? E ele pode pular de dentro do aquário para o tapete. É um ato de liberdade, não é? Só que a natureza do que ele é, a liberdade dele, acontece na água, que é onde ele pode ficar vivo, e não em cima do tapete, correto? Então, a nossa liberdade, e nós estamos vivendo na era dos limites, nos diz que a Terra tem um limite, uma capacidade de aguentar aquilo que nós fazemos. E se nós acharmos que temos a liberdade de fazermos o que quisermos com ela, para continuar consumindo, para continuar produzindo, para continuar gerando lixo, sem cuidar dela, nós vamos inviabilizar a nossa maior liberdade, que é a liberdade da vida, pela qual ele dedicou. É por isso que criar esse parque não existia forma melhor, porque aqui não é uma maternidade para algumas crianças, é uma maternidade para todas as formas de vida, para as crianças, para os sapinhos, para os passarinhos, E é preciso estender a mão. Estamos dispostos. Agora, não podemos estender a mão sem a verdade. Estender a mão dizendo que o Vladimir Herzog suicidou porque ficou deprimido, porque o Rubem Paiva, ele então abandonou a família, porque o Onestino Guimarães desapareceu. Não, foram presos, foram torturados e mortos.
no DOI-CODE, no DOPS, às vezes nas ruas, em emboscadas. No caso do Zizo, evidentemente, a comissão especial provou e indenizou, porque provou que não foi uma morte em combate, porque ele podia ter sido socorrido imediatamente, foi deixado em condições de morrer, possivelmente interrogado, inclusive, nas muitas horas que afastaram o óbito registrado. E nesse contexto, não se peça, e eu tenho garantia do presidente Lula, que quando me convocou para o cargo e enfrentava a minha resistência pessoal, por razões vocacionais, políticas, familiares, até salariais, para não ir para o cargo, ele decidiu a parada quando falou: eu confio muito no seu trabalho para mexer nessa questão dos mortos e desaparecidos, porque até agora eu não consegui mexer, e pedi para o Zé Disseu, pedi para a Dilma, e eu quero que você mexa nisso. Então o que eu estou fazendo e vou continuar fazendo é cumprindo uma determinação dele. Então, nesse sentido, Marina, a minha grande alegria pela sua vinda, porque essa junção é uma das ideias mais centrais que é preciso passar para cada um dos que estão aqui, os mais jovens, de 24, de 12, minha filha Amanda, que está ali, de 7, minha filha Luanda, de 22, de que essa luta, nossa, foi uma luta da liberdade. Ela foi uma luta dos melhores brasileiros e brasileiras, os mais generosos, os que naquele momento se desprenderam de qualquer carreira pessoal. Todo mundo sabe, no caso dele, no caso do meu primo Alexandre Vanucchi Leme, aqui de Sorocaba, de tantos aqui, que fariam as melhores carreiras profissionais, as melhores carreiras culturais, artísticas, o que seja, né? E é gente que abriu mão de tudo isso para lutar contra uma ditadura que tinha criado as condições que davam legitimidade a qualquer forma de resistência. Está lá no preâmbulo da declaração que completa 60 anos, são 6 itens de preâmbulo, considerando a necessidade de que os povos não sejam impelidos à rebelião por tiranias que impeçam a liberdade, a justiça e a igualdade. Então nós tínhamos no Brasil uma tirania que impedia a liberdade, a justiça e a igualdade. A resistência estava legitimada, é preciso recuperar isso. Não cair nessa bobagem de um companheiro nosso, historiador, que lutavam por trocar uma ditadura pela outra. Eu fiquei sabendo um pouco o que era ditadura de proletariado na cadeia. Eu quando fui para a LN, eu fui lutar pela liberdade. O meu lampejo de militância maior foi em 66, eu tinha 15 ou 16 anos, assistindo uma peça de teatro chamada Liberdade, Liberdade, com Paulo Otran. E era a ideia mesmo que levou o Zizo, que levou todos nós a enfrentar, era a conquista da democracia, e claro, uma democracia que não tenha as desigualdades, as opressões, desigualdades, preconceitos que ainda a democracia brasileira carrega e precisamos de levar adiante consolidando.